Vídeo com informações do Flamengo, que tem nessa quarta-feira seu primeiro clássico na temporada 2026 contra o Vasco da Gama. Quem acompanhou o último vídeo já sabe que a equipe vai ser comandada pelo técnico Felipe Luiz, com jogadores do elenco profissional e também a presença de alguns garotos, porque nem todos os jogadores do elenco profissional já têm a liberação do departamento médico para poder disputar uma partida, porque eles têm 7, 8 dias de pré-temporada e eles estavam em férias. É totalmente normal ainda não ter condições físicas de disputar um jogo. Mas no vídeo de agora, a gente enfim conseguiu apurar todos os detalhes do porquê Michael ainda não foi para o Santos. A imprensa que acompanha o dia a dia do Santos, todo dia solta. Santos avança na contratação de Michael. Uma hora alguém fala que é empréstimo, outra hora uma pessoa fala que é compra. E a gente apurou todos os detalhes e eu vou dar um spoiler para vocês. O custo de Michael ao Flamengo no ano é de pelo menos 19 milhões e meio de reais de salário. É isso mesmo. A gente vai trazer mais informação sobre esse assunto no vídeo de agora. Antes de falar da situação envolvendo o Michael, só avisando, tá, galera? Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira à noite, nesse momento aqui, 8h45, 20h45, horário de Brasília, 20 de janeiro, tá? Teve jogo do Vinícius Júnior pelo Real Madrid, inclusive jogou muito bem, se tornando o jogador com a camisa do Real Madrid com mais assistências na história da Liga dos Campeões, superando Benzema e até mesmo Cristiano Ronaldo. E ele falou depois do jogo com a TNT Esportes, que acompanhou lá em loco, e ele foi questionado sobre a possibilidade do Paquetá voltar ao Flamengo, e ele disse: pergunto todo dia aos meus empresários, que são os mesmos empresários dele. A felicidade dele é a minha e a felicidade do Flamengo é a nossa. Se Deus quiser, nos próximos dias ele pode fechar esse contrato. Boa, Vinícius Júnior. Mais uma assistência na conta aí do Vinícius Júnior. Tomara que dê tudo certo, brincadeiras à parte. A gente sabe que a situação do Paquetá, já disse para vocês, o meu entendimento não é se o Paquetá vai jogar no Flamengo. A minha dúvida é quando ele vai vir para o Flamengo. Se agora, nessa janela, ou só na janela do meio do ano, quem sabe depois da Copa do Mundo. Enquanto o Flamengo não contrata Paquetá, o Flamengo vai apresentar nessa quarta-feira no Maracanã, antes de a bola rolar para Flamengo e Vasco, os seus dois primeiros reforços para a temporada, o zagueiro Vitão e o goleiro Andreu. Eles serão apresentados ao torcedor no gramado antes da partida contra o Vasco da Gama, válido pelo Campeonato Carioca na noite dessa quarta-feira, informou o Flamengo em suas redes sociais. Então, o torcedor rubro-negro que vai ao Maracanã, vamos dar as boas-vindas a esses dois jogadores que, olha, se emocionaram bastante nas suas respectivas entrevistas coletivas. Dois jogadores que estão realizando os seus sonhos e os sonhos dos seus familiares, inclusive o pai e a mãe de Andreu, que já viraram estrelinha, estão no céu, torciam para o Flamengo. A mãe do Andreu trabalhou na Gávea, sede oficial do Flamengo, o próprio jogador revelou isso. Então, com certeza, será extremamente emocionante para esse jogador. Lembrando, o Vitão está regularizado, ele pode entrar em campo, pode ser relacionado. Caso ele seja relacionado, ele pode entrar em campo. E o goleiro Andreu, ele não pode ser relacionado, porque o Flamengo não conseguiu a documentação a tempo para poder regularizá-lo no Campeonato Carioca. Ele está regularizado no BID da CBF, mas no Campeonato Carioca ele deveria ser regularizado no último dia útil antes do duelo. Como terça-feira foi feriado no Rio de Janeiro, não contou como dia útil, portanto, o Andreu não pode entrar em campo. Vamos falar agora do Michael. Muita gente me questionando por que Michael não sai. Tem gente que diz que o Flamengo tem dívida com ele e é por isso que que o Michael não quis sair ainda do Flamengo. Antes de mais nada, não é dívida, e eu vou trazer aqui as informações para vocês entenderem. Quando o Michael foi contratado, no ano passado, no contrato dele dizia que, por mês, ele iria receber o salário dele e também as luvas, que seriam diluídas em salário, e ainda estão sendo diluídas. Então, por contrato, pelo que me relataram no Flamengo, o custo que o Flamengo tem mensal com o Michael, tudo aí, gira em torno de R$1,5 milhão de reais. É isso mesmo. Ou seja, no ano, botando aí 12 meses, mais o 13º, o custo de Michael ao Flamengo é de pelo menos 19 milhões de reais. E aí, o Santos chegou a um acordo com o Michael, só que o Santos, ele não tem dinheiro para comprar o Michael. E o Michael, segundo me relataram no Flamengo, toparia sair do Flamengo se fosse de maneira definitiva para o Santos, assinando um contrato longo. O Santos falou, beleza. Se você se acertar com o Flamengo, a gente assina aqui um contrato longo com você, mas nós não temos dinheiro para te comprar junto ao Flamengo. Aí o Michael chegou lá no Flamengo, falou, ó, eu toparia para o Santos, beleza, sem nenhum problema. Empréstimo não rola porque o Santos não quer pagar o meu salário de maneira integral e o Flamengo também não quer dividir o meu salário, tá tudo bem, eu gostaria de ir para o Santos. Só que eu tenho esse valor aqui por contrato a receber. Porque o contrato diz que se eu rescindisse e fosse transferido para uma outra equipe, eu tenho direito a receber esse dinheiro aqui, essa quantia. Vocês me pagariam essa quantia se a gente rompesse o contrato e eu fosse para o Santos? O Flamengo falou, não, para te pagar essa quantia, eu prefiro te ter aqui no elenco. Você, querendo ou não, pode ser uma opção para o setor ofensivo do Flamengo. Mas, Vene, é só 2 milhões de reais, é só 4 milhões. Não, não é só isso. Inclusive, lá no Santos me falaram, Vene, se fosse
A gente não vai falar o valor, mas se fosse só isso, é óbvio que o Flamengo já teria pago ao Michael, porque valeria mais a pena. Mas não é só isso, é um valor mais alto, e não me relataram qual é o valor. Então, o grande entrave é um valor que o Michael tem direito por contrato a receber. Gente, o que o Michael está fazendo não é errado, está em contrato. Agora, o Flamengo também tem o direito de não topar a situação, de não topar a operação, de não querer rescindir e liberar o jogador, entre aspas, de graça pro Santos. E tá tudo bem, ninguém tá errado na história. E é isso que está acontecendo. Então não tem como dizer assim, o Santos avançou. Não, assim, entre Santos e Michael, ok, tudo acertado. Tudo acertado. A questão é Flamengo e Michael. E não é dívida, o Flamengo não deve ao Michael. É um contrato que todo mês o Flamengo tem que pagar o Michael. E o Flamengo, a gente sabe, não deve salário, nem direito de imagem, nem luvas para ninguém. Há mais de 15 anos. Então não é uma dívida. O Flamengo paga de maneira correta todo mês. O Michael não está errado, porque está, entre aspas, pedindo o que está em contrato. E o Santos também não está errado. Porque fala, olha, eu não tenho dinheiro para te comprar. Se você se acertar lá com o Flamengo, tá tudo bem, a gente assina aqui. Aí eu perguntei no Santos, vocês vão esperar até quando? Venê, me relataram o seguinte, supondo, se o empresário Michael liga aqui pra gente, ó, nos acertamos, se a gente não quiser mais, já era. Então, por hora, ele segue no Flamengo e é por isso que ele não foi para o Santos ainda. Vamos para as informações, eu vou começar falando sobre o Vasco da Gama, rival do Flamengo, e tem desfalque importante. A gente trouxe ao vivo lá no SBT hoje, no programa do SBT, o treino do Vasco tinha acabado de ser finalizado, recebi a informação, ó, Ryan não vai para o jogo, quem treinou no lugar dele foi o GB, e o Ryan ele não está indo para o jogo contra o Flamengo, porque ele está sendo negociado para uma equipe inglesa. Detalhes finais aí sendo resolvidos, uma venda de 35 milhões de euros. Se o Ryan fosse do Flamengo, até mesmo do Palmeiras, essa venda aí não seria menos de 50 milhões de euros. É porque hoje o Vasco não tem poder de barganha. É um clube que o mundo sabe que precisa de dinheiro, não pode chegar à mesa, sentar à mesa e fazer muitas exigências. Então o Ryan sendo vendido aí por 35 milhões de euros e o Vasco não vai ficar com 100% do valor não. O Vasco, por contrato, tem direito a 60%, 30% empresários, 10% do próprio jogador, enfim, então a gente vai trazendo todas essas informações, mas fica aí a informação sobre o rival. E o André, hein, galera? O André ele foi regularizado no bid da CBF, mas não pode entrar em campo nessa quarta-feira contra o Vasco da Gama. Vocês sabem por quê? Porque hoje é feriado no Rio de Janeiro, feriado municipal, enfim, dia do padroeiro da cidade, e o regulamento do Campeonato Carioca diz que o jogador ele tem que ser regularizado um dia antes do jogo, só que um dia útil antes do jogo. Então, como hoje é feriado no Rio de Janeiro e ontem foi o último dia útil e a documentação não chegou a tempo, o Flamengo não conseguiu regularizá-lo a tempo no Campeonato Carioca para ele conseguir ser relacionado para o jogo contra o Vasco da Gama nessa quarta-feira. Mas fica à disposição para o jogo de domingo contra o Fluminense. Ele é um jogador que está apto a entrar em campo, estava no meio de uma temporada, então não teria nenhum problema para disputar o jogo, porém o Flamengo, por regra, pelo regulamento, não pode relacionar esse jogador. Mas o Flamengo vai relacionar jogadores do elenco profissional. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Mudança radical no planejamento do Flamengo. A gente trouxe... vamos lá, eu vou trazer todos os detalhes desse dia movimentado lá no Ninho do Urubu. Vocês vão se recordar que o treino estava marcado para 4 horas da tarde, beleza? O treino foi atrasado para 4h30 da tarde. Por quê? Porque teve uma reunião entre BAP, José Boto e Felipe Luiz, e essa reunião acabou se estendendo. Nessa reunião, a pauta principal foi o que fazer contra o Vasco da Gama. Diante do início ruim da garotada do Sub-20 no Campeonato Carioca, o Flamengo está ameaçado de ir para um quadrangular e com isso acabar sendo obrigado a ter mais jogos, a ter mais 2 jogos, né, do que seria se tivesse classificado normalmente no calendário do futebol brasileiro, que já é um calendário horrível para o Flamengo. Então, diante desse risco, a cúpula do Flamengo, BAP, Felipe Luiz, José Bolt, se reuniram para bater o martelo dessa situação. E o que fazer? Manter o Sub-20, manter o planejamento, Bruno Pivetti no comando? Chama só alguns jogadores? O que fazer? E depois de muito tempo de reunião, a reunião começou por volta de 2 horas da tarde e se estendeu por mais de 2 horas em uma sala lá no Ninho do Urubu, veio a informação. E eu publiquei nas minhas redes sociais antes mesmo do clube emitir qualquer comunicado. Publiquei rapidamente, martelo batido no Flamengo, equipe principal volta contra o Vasco e Felipe Luiz está no comando técnico. Ou seja, Felipe Luiz vai comandar o Flamengo contra o Vasco da Gama e o elenco principal vai voltar contra o Vasco, algo que não estava previsto no planejamento do Flamengo. E o que aconteceu? Isso acabou sendo uma decisão institucional. Por quê? Porque foi uma ordem do BAP.
diante do cenário encontrado. E, gente, assim, o Flamengo ele não está mudando o planejamento por ser um clássico, por ser o Vasco da Gama. O Flamengo está mudando o planejamento pelo início ruim da garotada do Sub-20. Mas, repito, não é por conta desse início ruim no Campeonato Carioca que a garotada não presta e que o Bruno Pivetti não presta. Vene, você concorda com isso? Não vou mudar a minha opinião. Eu não concordo. Ainda mais com a mudança radical no planejamento. Eu não concordo. Porém, eu consigo enxergar um ponto positivo nessa história toda. E qual é o ponto positivo que eu consigo enxergar? Foi uma decisão institucional. Porque em outros tempos a gente iria observar o comando técnico, ou seja, o treinador, ou até mesmo o diretor de futebol, decidindo essa situação, quando eu não acho justo. Essa definição tem que ser do presidente, da instituição. Por isso tem que ser uma decisão institucional e acabou sendo. Então, embora eu não concorde, mas eu tenho que elogiar a postura profissional da diretoria do Flamengo. Porque não foi uma decisão, como a gente gosta de dizer aqui, à la Bangu, assim, pronto, vamos decidir assim. Não, foi tudo planejado, tudo pensado, tudo colocado na ponta do lápis em uma reunião de mais de 2 horas e depois eles bateram o martelo. Dito isso, galera, ainda tem a chance de grande parte dos jogadores que estarão à disposição contra o Vasco da Gama, grande parte ser esse time sub-20. Porque tem vários jogadores do elenco profissional que ainda não estão aptos a disputar uma partida depois de se apresentarem das férias. E tá tudo bem, eles são seres humanos. Eles estavam numas férias essas merecidas, independentemente do sucesso na temporada passada ou não. Todo profissional tem direito a férias. Então, galera, decisão tomada, mudança radical no planejamento. Dei a minha opinião, não concordo, porém consigo enxergar um ponto positivo nessa situação, por ter sido uma decisão institucional, ou seja, mostrando profissionalismo. Vai dar certo ou errado? A gente não sabe. Depende da bola. Se a bola entrar, amigo, decisão correta. Se a bola não entrar, tá vendo, nós avisamos. Eu vou manter minha postura, independentemente do que aconteça nessa quarta-feira no Maracanã contra o Vasco da Gama. Derrota ou vitória. Não serei engenheiro de obra pronta, seria uma covardia da minha parte. Vou manter a minha concepção, a minha opinião. Eu acho que não vale colocar em risco o planejamento da temporada por conta do Campeonato Carioca. Mas ninguém imaginava que o Sub-20 fosse jogar tão mal, fosse ter um desempenho tão ruim, tão abaixo. Realmente, eu não imaginava. Mas, mesmo assim, não acho que tem que mudar o planejamento, porque, para mim, o Campeonato Carioca se tornou, para o Flamengo, um torneio de pré-temporada. Vene, mas e se o Flamengo fosse rebaixado? O que, assim, para ser rebaixado? Tem que fazer um esforço absurdo. Ano que vem, joga com o Sub-20 de novo. É assim que tem que ser, gente. O futebol brasileiro está obrigando o Flamengo a tratar o estadual dessa forma. E não é só o Flamengo, não, tá? O Botafogo também está jogando com a garotada, porque o Botafogo está tendo um desempenho melhor, porque senão estava todo mundo também debatendo essa situação. O próprio Fluminense. Garotada ao extremo. Tem um ou outro ali, enfim. Mas é isso. Dei a informação, dei minha opinião, e agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo acertou em mudar radicalmente o planejamento ou não? Errou? Quero a opinião. Vamos lá, podem comentar à vontade. Tamo junto e fui! Muito obrigado por você acompanhar nosso vídeo até aqui. Um grande abraço para você, rapaziada. Feliz demais por ter você até aqui no nosso canal. Então, se inscreve aí, ativa o sino das notificações e vamos para cima. Tem um link na descrição, tem um QR Code na tela. Clique aí e apoia o canal com o link de afiliado lá. Você pode estar comprando a camisa mais linda do Mengão, tá? No Mercado Livre. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!